Eu matei o meu irmão com as minhas próprias mãos, não com um tiro ou uma faca, mas com palavras que o corroeram por dentro até ele implorar por misericórdia. Os meus pais assistiram ao funeral dele, chorando falsamente, enquanto eu sorria por trás das lágrimas, sabendo que a herança de 850 mil euros que eles roubaram para ele agora me pertencia por inteiro. E se eu te disser que tudo começou com uma simples frase, "Tu estás bem", dita pela minha mãe enquanto assinava o meu fim financeiro, sem saber que estava a assinar o dela? O sol de Lisboa entrava pelas janelas altas da nossa casa em Alfama, pintando as paredes de um amarelo quente que contrastava com o frio que se instalava no meu peito. Eu tinha 32 anos, solteiro, com um emprego modesto como consultor num escritório de contabilidade no Chiado, e acreditava que a família era o meu porto seguro. Os meus pais, o João e a Maria, eram o tipo de casal que todos invejavam. Ele, um reformado da banca com um bigode grisalho e um riso fácil. Ela, uma dona de casa que costurava rendas à mão e contava histórias de fado nas noites de verão. O meu irmão mais novo, o Pedro, era o filho dourado, 28 anos, casado com a Sofia, uma advogada ambiciosa, e dono de uma startup de tecnologia que prometia revolucionar o mercado de entregas em Lisboa. Eu era o bom rapaz, o que pagava as contas em dia, visitava os pais aos domingos e nunca pedia nada. Tudo mudou no dia em que o meu avô morreu. O velho Manuel, patriarca da família, que construíra uma fortuna com importações de vinho do Douro nos anos 70. Ele deixara um testamento simples, a casa em Alfama para os netos partilhados, e 850 mil euros divididos equitativamente entre mim e o Pedro. Nada de mal, pensei eu, ao ler o documento no escritório do notário em Belém. Mas os olhos da minha mãe brilhavam de um jeito estranho enquanto assinava os papéis como testemunha. "É justo, não é, filho?", perguntou ela, apertando a minha mão. Eu assenti, sentindo o cheiro familiar do seu perfume de lavanda misturado com o ar salgado do Tejo que entrava pela janela aberta. As semanas seguintes foram um turbilhão de luto e reuniões familiares. O funeral no cemitério dos Prazeres foi discreto, com o padre a recitar salmos sob o céu cinzento de outono. Depois, na casa da avó em Cascais, onde o testamento fora aberto, veio o golpe. O notário, um homem magro com óculos de ar dourado, pigarreou antes de anunciar: "De acordo com as emendas recentes, o Pedro recebe a totalidade dos 850 mil euros, por ser o herdeiro principal designado pelo avô em codicilo. O narrador recebe apenas a parte da casa." Eu congelei, o copo de Porto na mão tremendo. Emendas. O meu avô mal conseguia escrever o nome dele nos últimos meses, confinado à cama com demência. Como poderia ter assinado algo assim? Olhei para os meus pais. O meu pai desviou o olhar para o mar, fingindo ajustar o colarinho. A minha mãe, com um sorriso forçado, pousou a mão no ombro do Pedro. "É o que o avô queria, meu amor. O Pedro tem a família, a empresa. Tu estás bem, não estás? Tens o teu emprego, a tua vida. Tu estás bem." Aquelas palavras ecoaram na minha cabeça como um sino rachado. Eu, que sacrificara anos a ajudar o avô com as finanças, que visitava o hospital todas as semanas enquanto o Pedro viajava para conferências em Madrid, eu, que recusara promoções para ficar perto da família. "Bem", repeti, a voz rouca. O Pedro, com o seu fato cinzento impecável, ergueu-se e abraçou-me. "Irmão, é temporário. Partilho contigo, juro." Mas os seus olhos diziam outra coisa: ganância, pura e simples. Naquela noite, sozinho no meu apartamento em Barro Alto, bebi uma garrafa de gin até o mundo rodopiar. O Tejo lá embaixo brilhava sob as luzes da ponte 25 de Abril, indiferente à traição que me rasgava por dentro. Liguei para o notário na manhã seguinte, mas ele confirmou: o codicilo era legal, assinado com testemunhas, os meus pais. Eles disseram que era à vontade do avô, explicou ele, com um tom neutro que me fez querer gritar. Eu podia contestar no tribunal, mas isso custaria anos e mais dinheiro do que eu tinha. Ou podia aceitar e fingir que estava bem. Mas algo dentro de mim quebrou. Não era só o dinheiro, era a certeza de que a família, o meu alicerce, era uma ilusão construída sobre mentiras. Comecei a planear ali, na cozinha exígua do meu apartamento, com o som distante de um acordeão de rua subindo pela janela. Não seria uma vingança rápida, de faca no escuro, isso era para os fracos. Seria lenta, psicológica, como o fado que corrói a alma. Eu conhecia os meus inimigos melhor do que eles próprios: o pai, obcecado por aparências; a mãe,
viciado em controle, o irmão, um narcisista que vivia de validação. O primeiro passo, infiltrar-me de novo na família, como um lobo entre ovelhas. Aceitei o convite para o jantar de Natal em Alfama, sorri e brindou com eles, enquanto no bolso guardava cópias do testamento que roubara do notário. Tu estás bem? Perguntou a minha mãe de novo, servindo bacalhau à brás. Nunca estive melhor, respondi, e pela primeira vez, era verdade. O jogo começara. Os dias seguintes foram de observação minuciosa. Eu, o consultor de contabilidade, comecei a ajudar o Pedro com as finanças da startup. Ele aceitou, claro, quem recusa um irmão grátis. Nas reuniões no seu escritório em Parque das Nações, vi os números, a empresa devia 200 mil a fornecedores, e os 850 mil da herança eram o Salvador. Mas havia buracos, transferências suspeitas para contas offshore, assinadas pelo Pedro e endossadas pelo meu pai, que ainda tinha contactos na banca. É investimento, explicou Pedro, suando ligeiramente. Eu anotei tudo, num caderno escondido, enquanto fingia interesse nos gráficos de PowerPoint. A minha mãe era mais subtil. Nas visitas à Alfama, ela falava de equilíbrio familiar, sendo teias de culpa. O Pedro precisa mais, ele tem a Sofia e o bebê a caminho. Bebê? Eu não sabia. Ela sorriu, como se partilhasse um segredo. Mas eu via o medo nos seus olhos, o medo de que eu descobrisse a verdade, que o codicilo fora forjado, o avô drogado com sedativos para assinar. Eu contratara um detetive privado, um ex-polícia de Setúbal chamado Rui, que por 500 euros me trouxe relatórios, as visitas noturnas dos meus pais ao hospital, as seringas vazias no lixo. A raiva crescia em mim como uma videira selvagem no Douro, enredando-se em cada pensamento. De noite, acordava suado, imaginando cenários, o Pedro falido, implorando, os pais a mendigar perdão. Mas eu controlava-a, canalizava-a para o plano. O segundo passo, semear dúvida. No jantar de Ano Novo, em Cascais, com o mar a uivar lá fora, eu acidentalmente deixei cair uma pasta com extratos bancários falsos, mostrando transferências do Pedro para amantes em Espanha. Ele empalideceu, a Sofia franziu o sobrolho. O que é isto? Perguntou ela. Erro meu, disse eu, rindo. Mas a semente estava plantada. O inverno em Lisboa é traiçoeiro, chuvas finas que penetram os ossos, ventos do Atlântico que sussurram segredos indesejados. Eu usava isso a meu favor, convidando o Pedro para caminhadas ao longo do Tejo, onde o barulho das ondas abafava as minhas perguntas. Como está a startup, irmão? Os 850 mil ajudaram. Ele hesitava, os ténis novos chapinhando nas poças. Sim, mas... há atrasos. A Sofia quer expandir para o Porto. Eu assentia, empático, enquanto notava o relógio caro no seu pulso, comprado com o dinheiro do avô. Dentro de mim, o ódio fervia, mas exteriormente, eu era o irmão perfeito, o confidente. O Rui, o detetive, trouxe mais munição, gravações de conversas entre os meus pais. No quarto do avô, meses antes da morte, a minha mãe sussurrava, assina, pai, é pelo bem da família. O Pedro precisa, o outro. Ele está bem. O velho, confuso, rabiscara algo que se parecia com o codicilo. O meu pai ria baixinho, é só papel, Maria. Ninguém contesta. Ouvi aquilo num café em Rossio, o coração a martelar como o sino do convento do Carmo. Lágrimas quentes escorreram pelo meu rosto, misturando-se com o café amargo. Não era só traição, era um assassinato lento da minha dignidade. Decidi atacar o fraco primeiro, a Sofia. Ela era o pilar do Pedro, a mulher que o impulsionava para cima. Marquei um café com ela no Time Out Market, sob o pretexto de conselhos familiares. O lugar fervilhava de turistas e locais, cheiro de pastéis de nata no ar. Acho que o Pedro está a esconder coisas, disse eu, deslizando uma pasta fina pela mesa. Dentro, fotografias, o Pedro num hotel em Sevilha com uma morena de pernas longas, datas coincidentes com viagens de negócios. Eram reais, capturadas pelo Rui. A Sofia folheou-as, o rosto endurecendo como o granito de Sintra. Ele jurou que era fiel, murmurou ela, a voz tremendo. Não é nada, Sofia. Talvez um erro. Mas... com o dinheiro da herança, ele mudou. Plantei a dúvida, reguei-a com meias verdades.
Naquela noite, o Pedro ligou-me histérico. O que raio disseste à Sofia? Ela está furiosa, ameaça divorciar-se. Eu fingi surpresa. Nada, irmão. Só falamos da família. Ele praguejou, o som de algo a quebrar ao fundo. Tu estás bem. Precisas de ajuda com as finanças. Usei as palavras deles contra ele. Silêncio. Eu. Sim. A startup está apertada. Ofereci-me para rever os livros, e ele aceitou, desesperado. Nas semanas seguintes, tornei-me o seu anjo da guarda financeiro, cortando despesas, renegociando dívidas. Mas subtilmente, sabotava um e-mail acidental para um investidor com projeções inflacionadas, que o fez parecer fraudulento. Os cheques começaram a saltar. Os meus pais notaram a mudança. No almoço de domingo em Alfama, com o fado de Amália Rodrigues ao fundo num velho giradiscos, a minha mãe cutucou: estás magro, filho. O stress do trabalho. O meu pai, mastigando sardinhas, grunhiu: deixa o rapaz, Maria. Ele está bem. Ri-me por dentro. Sim, pai. Estou ótimo. E vocês? A reforma corre bem. Ele corou, mencionando vagamente investimentos. Eu sabia, parte dos 850 mil fora para um apartamento em Algarve, em nome do Pedro, mas com os pais como beneficiários. O Rui confirmara. O plano evoluía. O terceiro passo, isolar o Pedro. Espalhei rumores na nossa rede familiar, tias em Coimbra, primos no Porto, sobre problemas na startup. Um e-mail anónimo para a Sofia com extratos mostrando lavagem de dinheiro, falsos, mas convincentes. Ela confrontou numa festa em Belém, grávida de 5 meses, gritando alto o suficiente para os vizinhos ouvirem. O Pedro veio ter comigo, olhos inchados, cheirando a uísque. Ela quer o divórcio, irmão. E o bebê? Como é que eu explico? Abracei-o, sentindo o tremor no seu corpo. Calma. Eu ajudo. Mas tens de ser honesto com os pais. Ele assentiu, quebrado. Levei-o à Alfama, onde os meus pais o receberam com abraços falsos. O que aconteceu? Perguntou a mãe, pálida. Dinheiro. Tudo se desfez, soluçou ele. Eu observava da porta, o coração acelerado. A família unia-se contra o caos que eu criara, mas as fissuras cresciam. A minha mãe confidenciou-me depois, na cozinha, enquanto lavava louça: o Pedro sempre foi o fraco. Tu és forte, como o teu avô. Forte. Eu era uma bomba relógio. Naquela noite, sonhei com o avô. Ele estendia a mão, murmurando: vinga-me. Acordei decidido, o próximo golpe seria nos pais. Primavera chegou com azulejos floridos e o cheiro de jasmim nas ruas de Alfama. O Pedro, agora endividado até ao pescoço, pediu-me emprestado 50 mil, só até ao próximo investidor. Recusei, gentilmente: não tenho, irmão. Mas os pais? Eles têm a casa em Cascais. Ele foi ter com eles, e veio a explosão. O meu pai gritou que o dinheiro era sagrado, a mãe chorou sobre o testamento. Eu ouvi tudo, escondido no jardim, o telemóvel gravando. Prova irrefutável. Então, enviei anónimos, para o banco do pai, dicas de fraude, para a igreja da mãe, rumores de adultério, baseados em affaires antigos do pai. O pânico instalou-se. O pai perdeu a pensão suplementar, a mãe, o seu círculo de amigas. Vieram ter comigo, suplicantes. Ajuda-nos, filho. Algo está errado. Sorri: eu estou bem. E vocês? As palavras deles, agora veneno na boca deles. O verão em Portugal é um forno vivo, o asfalto de Lisboa a derreter sob os pés, o Tejo a refletir um céu impiedoso. Eu usava o calor para queimar as últimas pontes. O Pedro, abandonado pela Sofia, que se mudara para o Porto com o filho recém-nascido, afundava-se em depressão. Encontrei-o num bar em Cais do Sodré, barba por fazer, olhos vazios como o copo de cerveja à frente. Perdi tudo, irmão. A startup faliu, os investidores processam-me. Abracei-o, sentindo o cheiro de derrota. Vem para casa, para Alfama. Os pais querem-te lá. Era mentira, mas ele seguiu-me como um cão vadio. Na casa familiar,
o ar estava carregado de tensão. A minha mãe, mais magra, com olheiras profundas, servia sopa fria sem apetite. O pai, curvado sobre o jornal, murmurava sobre inveja dos vizinhos. O Pedro irrompeu em confissões. Eu gastei o dinheiro. Em mulheres, em apostas. Desculpem. Silêncio. Então, a mãe explodiu. O quê? Aqueles 850.000 eram para o futuro. O pai arremessou o jornal. Traíste-nos, rapaz. E agora, o que fazemos com o tribunal? Eu intervim. Calmo, calma. Podemos vender a casa em Cascais. Eles viraram-se para mim como lobos famintos. Tu? Tu que nos odias desde o testamento. A mãe, venenosa. Ali, na sala com azulejos rachados e retratos do avô a observar, a máscara caiu. Odiar. Vocês roubaram-me a vida, disse eu, a voz baixa mas firme. O codicilo era falso. Eu sei tudo, as drogas, as assinaturas forçadas. O pai empalideceu. Provas. Não tens provas. Mas eu tinha, pus o telemóvel na mesa, a gravação a reproduzir as vozes deles. Assina, pai. Tu estás bem. O Pedro soluçou, a mãe desabou numa cadeira, chorando. Foi pelo bem da família. O Pedro precisava, tu. Tu és independente. Independente. Rime, um riso seco como o vinho do Alentejo. Agora, todos precisam. Deixei-os ali, a família em ruínas, e saí para a noite quente. O plano estava na fase final, a destruição mútua. No dia seguinte, contactei o Rui para mais uma tarefa, infiltrar o advogado da família, um tubarão chamado António de Oeiras. Por 2.000 euros, o meu salário poupado, ele obteve documentos, os meus pais tinham desviado fundos do avô para contas conjuntas, lavagem de dinheiro disfarçada de doações. Envios para as autoridades fiscais, anónimos, com uma carta, a verdade sobre a herança dos Silva. O caos irrompeu. A polícia bateu à porta de Alfama numa manhã de agosto, enquanto eu observava de um café vizinho. O pai algemado, murmurando erro administrativo, a mãe gritando histeria, o Pedro, apanhado no meio, confessando tudo para um acordo. Foi ideia deles. Eu só assinei. Os jornais locais, o Diário de Notícias, cobriram, escândalo familiar em Lisboa, herança de 850.000 em fraude. A Sofia leu em voz alta ao telefone, para mim, o teu irmão. Ele destruiu tudo. Eu era o herói invisível. Visitei o Pedro na prisão preventiva, em Monsanto. Atrás do vidro, ele parecia um fantasma. Porquê, irmão? Tu sabias. Assenti, sabia que me roubaram. E agora, pagas. Ele implorou, ajuda-me. Pela família. Família. A palavra queimava. Tu estás bem na cela. Eu estou ótimo fora. Saí, o coração leve pela primeira vez em meses. Os pais foram acusados de falsificação e evasão fiscal. A mãe, em lágrimas no Tribunal de Lisboa, olhou para mim na galeria, filho, perdoa. Mas o juiz, um homem severo com sotaque alentejano, sentenciou, 5 anos suspensos, mas a restituição total. A casa em Alfama foi penhorada, Cascais, vendida. Os 850.000 voltaram, para mim, como herdeiro legítimo após a anulação do codicilo. Outono trouxe chuvas torrenciais, lavando as ruas como lágrimas tardias. Eu comprara um apartamento modesto em Príncipe Real, com vista para o Jardim Botânico. Sozinho, mas livre. O Pedro saiu em condicional, um homem quebrado, trabalhando como entregador, ironia, dada a sua startup falida. Ligava-me por vezes, voz rouca, irmão, podemos falar. Eu desligava, bloqueava. A mãe, em casa de uma tia em Évora, enviava cartas, vem, meu filho. Eu mudei. Queimei-as na lareira, o cheiro de papel queimado misturando-se com o de castanhas assadas nas ruas. Mas a vingança não era só externa, era um veneno interno. De noite, o silêncio do apartamento ecoava-os, tu estás bem, como fantasmas. Eu bebia menos, mas sonhava mais, o avô a aprovar, o irmão a afogar-se no Tejo. Era vitorioso, mas vazio.
O que resta de um homem que destrói a sua raiz. O inverno voltou, mais cruel, com ventos que uivavam como as almas dos traídos. Eu reconstruí a vida, promoção no trabalho, um curso de enologia no Douro para honrar o avô. Mas a família chamava, como sirenes de fado. O Pedro apareceu à minha porta numa noite de dezembro, nevão raro em Lisboa caindo lá fora. Preciso de ajuda, irmão. A Sofia não me deixa ver o miúdo, e os pais. Eles culpam-me de tudo. O seu casaco estava poído, o orgulho evaporado. Deixei-o entrar, servi chá, não por piedade, mas para ver o fundo do poço. Falámos horas, o lume crepitando. Ele confessou, eu sabia do codicilo falso. Assinara com eles. Achava que partilharia contigo. Mentira. Mas ouvi, sondando. E agora? Arrependido. Ele assentiu, lágrimas escorrendo. Mata-me por dentro, todos os dias. Ali, o psicólogo em mim, treinado em sessões anónimas para vítimas de fraude, viu a oportunidade final. Então, prova. Confessa publicamente. Limpa o nome da família. Ele hesitou, mas concordou, desesperado por redenção. No dia de Natal, em Alfama, a casa agora alugada, mas os vizinhos convidados, o Pedro anunciou, uma carta aberta no Correio da Manhã. Eu roubei a herança do meu irmão. Os meus pais ajudaram. Perdoem-me, mas a verdade liberta. Escândalo duplo. A mãe, lendo no asilo onde se refugiara, sofreu um ataque cardíaco. O pai, em prisão domiciliária, praguejou contra os Judas. Eu visitei-a no Hospital de Santa Maria, flores na mão. Mãe, descansa. Ela apertou a minha mão, fraca, monstro. Tu orquestraste isto. Sorri. Não, mãe. Vocês começaram. Tu estás bem, lembro-me. Ela sobreviveu, mas mudada, um casulo vazio. O pai, liberto por saúde frágil, veio mendigar, filho, a pensão acabou. Um quarto, por favor. Recusei, encontra trabalho, pai. Como eu fiz. Ele saiu, curvado, o bigode agora branco como neve. O Pedro, após a confissão, ganhou visitas ao filho, mas perdeu o último resquício de autoestima. Trabalhava noites, dormia em abrigos. Ligava, obrigado pela honestidade que me forçaste. Ironia, eu forçara, sim, mas não por bondade. A minha própria mente fraturava. Terapia com uma psicóloga em Campo de Ourique, doutora Ana, revelou camadas. A vingança é um espelho, Ricardo. Vês neles o que odeias em ti, a fraqueza. Fraqueza. Eu, que planeara cada passo como um xadrez português, com damas e reis caídos. Mas à noite, o vazio crescia. Sonhos onde o avô me repreendia, dinheiro não traz paz. Acordava suado, o Tejo lá embaixo chamando como um abismo. Primavera floresceu com amendoeiras em Sintra, e eu viajei para o Douro, colhendo uvas com mãos calejadas. Ali, entre vinhas eternas, encontrei um vislumbre de paz. Mas o passado perseguia, uma carta do Pedro, suicida na borda. Sem ti, eu caio. Salvei-o, chamando a ambulância. No hospital, segurei a sua mão, vive, irmão. Paga devagar. Era misericórdia. Ou prolongar o tormento. Os pais reuniram-se num verão morno, em Évora, pedindo reconciliação. Somos velhos, Ricardo. Perdoa. O pai, com Parkinson incipiente, a mãe, com olhos vazios. Ouvi histórias, a pobreza da juventude deles em Trás-os-Montes, o medo de ver o Pedro repetir erros. Pensámos que protegíamos, disse ela. Abracei-os, pela primeira vez em anos. Eu protegi-me. Mas no carro de volta a Lisboa, chorei, não por eles, mas pela família que nunca fomos. O outono trouxe julgamento final, absolvição parcial para os pais, mas ruína financeira. Eu comprei a casa de Alfama em leilão, restaurando-a com toques do avô, azulejos novos, um giradiscos com fado original. O Pedro mudou-se para o Porto, reconstruindo com a Sofia, que perdoara por causa do filho. Ligava mensalmente, obrigado por me quebrar. Agora, sou inteiro. O ciclo das estações em Portugal é impiedoso,
verão escaldante dá lugar a invernos que gelam a alma. Eu, aos 35, era dono de uma vida nova, a casa em Alfama cheia de livros e vinhos, um namorado chamado Miguel, um arquiteto de Braga com riso fácil e mãos gentis. Mas a vingança deixara cicatrizes invisíveis. Miguel notava: falaste pouco da família hoje. Eu desviava: histórias velhas. Mas à noite, revivia, o grito da mãe no hospital, o olhar vazio do pai. O Pedro visitou-me numa Páscoa chuvosa, o filho no colo, um rapaz de olhos curiosos como os do avô. Chama-me tio, disse eu, erguendo, rimos, pela primeira vez sem veneno. Ele contara-me a sua terapia, aprendi que a ganância era medo, medo de ser como tu, o perfeito. Perfeito. Rime. Eu era o invisível. Partilhámos vinho do Douro, falando do futuro. Ele trabalhava numa pequena teca em Matosinhos, pagando pensão. Os 850 mil. Um fantasma. Mas tu mereceste-os. Os pais, em Évora, enviavam fotos, eles num banco de jardim, mãos entrelaçadas. Vem, filho. A vida é curta. Fui, de comboio, o Alentejo a desfilar como memórias. Encontrei-os no apartamento modesto, cheiro de ensopado no ar. O pai, tremendo, abraçou-me: errei, Ricardo. O orgulho matou-nos. A mãe, mais frágil, confidenciou: eu via-te como forte, mas parti-te. Tu estás bem, era a minha mentira para dormir. Chorei com eles, o fado de rua ao fundo e quando as nossas dores. Perdoei? Não totalmente. Mas libertei. De volta a Lisboa, o peso aliviou. Miguel e eu caminhávamos no Chiado, mãos dadas, o sol poente tingindo o Tejo de ouro. Conta-me a história toda, pediu ele. Fiz: o roubo, a vingança, a redenção parcial. Ele ouviu, sem julgar. És humano, Ricardo. Isso basta. Mas o destino, como o fado, tem reviravoltas. O pai adoeceu gravemente, cancro, tardio. Viajei para Évora, ficção na cama do hospital, o cheiro de desinfetante misturado com o de terra alentejana. Não me arrependo do dinheiro, murmurou ele, mas do amor que neguei. Morreu ao amanhecer, o sol nascendo sobre oliveiras. O funeral foi simples, em terras secas, com tias a chorar e o Pedro a ler salmos. Abracei a mãe: agora, só nós. O verão trouxe o nascimento do meu sobrinho neto, uma festa em Matosinhos com mar ao fundo. O Pedro, mais velho na alma, brindou à família renascida. A mãe, vinda de Évora, sorriu pela primeira vez genuíno. Eu senti o vazio preencher-se, como vinho num copo rachado. Outono, e um escândalo menor, um artigo no Público sobre a família Silva, lições de traição. Li-o no jardim de Alfama, folhas caindo como confetes. Miguel riu, famosos por drama. Rimos juntos. O inverno final, aos 37, trouxe neve em Lisboa, rara, mágica. A mãe mudou-se para Alfama, num quarto que preparei com rendas dela nas cortinas. Contava histórias da juventude, de bailes em Trás-os-Montes, sem o peso do passado. Tu salvaste-nos, Ricardo. Não com ódio, mas com verdade. Verdade. A palavra curava. O Pedro prosperava no Porto, casado de novo, com 2 filhos. Visitava com a família, o miúdo agora a correr pelos azulejos, chamando-me Tirric. Ríamos de memórias, não das doridas, mas das leves, piqueniques no Monsanto, fados cantados em voz alta. Sem ti, eu era nada, disse ele uma noite, estrelas sobre o Tejo. E eu, sem ti, vingativo para sempre. Miguel propôs casamento numa viagem ao Algarve, praias douradas ao pôr do sol. Casa comigo, na família que construímos. Sim, disse, lágrimas salgadas como o mar. A mãe faleceu na primavera, pacificamente, com 78 anos. O funeral no cemitério dos Prazeres, onde o avô repousava, foi de luz, sol filtrando através de ciprestes, fado suave. O Pedro discursou: ela ensinou-nos amor torto, mas amor. Enterrei-a com o colar do avô, símbolo de herança verdadeira, não euros, mas laços. Agora, aos 40, caminho por Alfama com Miguel e o Pedro, netos a rir.
Os 850.000. Investidos em vinhas no Douro, um legado para eles. A vingança. Um capítulo fechado, como um livro de Camões, épico, doloroso, mas redentor. Olho para o Tejo, eterno, e penso, eu estou bem. Verdadeiramente.